Vamos falar sobre isso? Bom, o Salmo 91, de fato, é um dos salmos mais conhecidos, mais falados, mais escritos, mais, como se diz assim, colocados, né, gente, à vista, estampados. Acho que o salmo mais estampado é o Salmo 91. Nos para-choques dos caminhões, em casa, a gente muitas vezes deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. A gente faz muitas coisas. Só que ter o Salmo 91 e não compreender o Salmo 91, de nada adianta. Porque não é ter a Bíblia, é compreender a Bíblia. Não é ter o livro apenas na mão, é ter o livro no coração. Entende? Então, quando eu tenho o livro de Deus no coração, quando eu coloco a palavra de Deus no meu coração, então eu passo de fato a ter esse livro dentro de mim e não apenas na minha mão. Quando esse livro está dentro de mim, esse livro começa a fazer diferença, porque esse livro muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de ser e muda a minha forma de viver. Eu passo a enxergar o mundo espiritual porque ele de fato existe. O ser humano, ele é bio, psico, social e espiritual. Eu não posso ter uma vida só biológica. Eu não posso ter uma vida só psíquica. Eu não posso ter apenas uma vida social e nem só uma vida espiritual. Quem tem vida só espiritual, essa pessoa é fanática. Quem tem vida só social, essa pessoa pode ser um bom vivã. Quem tem vida só psíquica se torna um cartesiano, um incrédulo. E quem tem vida só biológica não vive, vegeta. Porque vida biológica muitas pessoas têm. Não morreu ainda, mas não tem vida. Não tem ações, não tem pensamentos, não tem... Quantas pessoas vivem em um estado vegetativo ou semi-vegetativo? É importante eu ter vida espiritual também. É importante eu ter vida psíquica. E quando eu compreendo a palavra de Deus, ela modifica-me, ela me modifica em todas as minhas nuances de viver. Você passa a viver de repente, quando você conhece essa palavra, e quando você passa a conhecer mais ainda, e conhecendo você passa a praticá-la, então você começa a mexer com suas estruturas, você começa a mexer com as suas bases. Jesus disse: a quem compararei uma pessoa que ouve essas minhas palavras e as pratica? Compará-lo-ei a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, cavou bem fundo, e tendo a sua casa construída na rocha, na hora que vieram as intempéries, os ventos, os rios, as tempestades, não puderam contra aquela casa, porque ela estava fincada na rocha. Tá vendo? Então quem pratica a palavra de Deus está construindo bases. Por isso é que eu preciso conhecer a Bíblia, não é apenas, sabe, gente, ter o Salmo 91, mas eu preciso ter o Senhor do Salmo. Eu preciso conhecer esse Deus. O Salmo 91, ele nos diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Até aí não apareceu nenhum demônio no Salmo 91. Moisés ainda não denunciou, mas ele vai dizer: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Observe, o primeiro demônio denunciado no Salmo 91 é o laço do passarinheiro. Se você tem mais de 50 anos, você, assim como eu, quando era criança, fazia as chamadas arapucas. Você se lembra? Eu construía arapucas lá no Humberto de Campos com os meus amigos. A gente cortava as varinhas e colocava elas assim, ó, uma em cima da outra, ia amarrando, e fazia tipo uma casinha. Depois, a gente pegava aquela arapuca, pegava uma corda que a gente fazia de sisal, que tinha perto lá da casa de minha avó. A gente fazia as cordinhas de sisal, ia para o mato
e lá a gente colocava para pegar passarinho. A gente colocava uma espécie de gaiola que a gente fazia, de madeira, colocava a cordinha e colocava alguma coisa de comida ali naquele pauzinho que ficava escorando a arapuca. Na hora que o passarinho chegava, então a gente puxava aquela varetinha com a corda e o passarinho estava preso. Pois o versículo da Bíblia que denuncia o primeiro demônio e que está no Salmo 91, fala sobre o laço do passarinheiro. O demônio não é o laço. O demônio é o passarinheiro. Passarinheiro é aquela figura que faz a arapuca, que faz sabe, gente, aquela gaiola que vai pegar o outro. Agora, o passarinheiro, na verdade, que são aquelas pessoas que pegam os passarinhos. No nosso caso, a gente não é demônio, mas é para que você entenda o que eu estou dizendo. Existe uma arapuca que o inimigo ele constrói para cada uma pessoa. Você sabia disso? Para cada pessoa, o demônio usa uma estratégia. Porque ele conhece a fraqueza de cada um. E a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. Quando Tiago nos ensina dizendo que cada um é tentado pelo seu próprio engodo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai. Então o que é que acontece? O demônio, ele sabe do seu desejo. O demônio sabe daquilo que te atrai. O demônio sabe daquilo que você é fraco, aonde está a sua fraqueza. Por exemplo, salmista Davi. Houve um laço do passarinheiro contra ele. Demônio armou uma arapuca. A Bíblia nos diz, lá em 2 Samuel, capítulo 11, que houve um tempo em que os reis tinham que sair para a guerra. Davi não foi. Davi não foi para a guerra, Davi ficou em casa. E foi dar um rolê no terraço da casa dele, de onde dá para ver a casa dos outros. Existem pessoas que o inimigo ele começa a atraí-lo pela vida dos outros. Tem gente que é afeito demais a se importar com a vida dos outros. E a vida dos outros para ele já é algo que lhe interessa, mas é algo que ele quer descobrir e algo que ele deseja. No caso de Davi, o desejo de Davi sempre foi o desejo pela mulher, por uma mulher. A mulher não é o demônio. A mulher foi a isca, Batseba, usada como isca no laço do passarinheiro. A vida de Davi, eu digo a você, poderia ter sido muito mais fácil. Muito mais fácil. Um homem que foi livre de leão, foi livre de urso. Você sabia? Davi matou um leão, matou um urso. Um lobo quis matar Davi várias vezes, porque Saul era da tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim é representada por um lobo. Um lobo quis matar Davi também. Davi matou 3 animais. O lobo quis matar Davi por 21 vezes. Davi se livrou das 21. Mas Davi não se livrou de Batseba. E se você observar a vida de Davi, mesmo tendo sido chamado segundo o coração de Deus, Davi chorou as suas pitangas. Davi chorou, Davi sofreu tanto, gente, por causa disso. Até o final da vida dele, ele carregou essa pecha. Ele carregou essa fama. Sabe por quê? Por um dia que ele não pensou mais. Davi, ele não foi reflexivo. Tudo que te atrai. Um sapato pode ser a isca da arapuca que o inimigo está se preparando para você. Bora falar de coisas nossas? Um sapato, uma sandália. Você não pode comprar. Você vai se enrolar todo se você comprar. Você vai fazer um compromisso. Olha, gente, nunca faça compromisso sem antes pensar. Nunca faça, porque nunca tome nenhuma decisão sem antes pensar. Porque nós somos muitas vezes passionais. E ser passional muitas vezes nos leva a lugares que nós nunca gostaríamos de ter ido. Você nesse dia, receba essa palavra de Deus para a sua vida. Não faça nada. Se alguém te ligar, eu tenho aqui um contrato para você assinar, mas tem que ser em 1 hora, não assine.
Se você não assinar em uma hora, você perde. Não assine. Antes de você, primeiro, conversar com Deus. Segundo, conversar com alguém. Converse com Deus, mas depois, Deus sempre usa alguém. Deus sempre usa alguém. Segundo, converse com alguém que conversa com Deus. Viu? Converse com alguém que conversa com Deus. Que a palavra de Deus nos diz que na multidão dos conselhos, há o que, gente? Na multidão dos conselhos há sabedoria. Então converse com alguém que conversa com Deus. Observe, Davi ficou em casa e de repente tem a isca, Satanás bota a isca. Betseba, a mulher do seu vizinho, está ali tomando banho. Davi olha e automaticamente ele manda, chame essa mulher. Você já pensou se Davi pensasse? Se Davi conversasse com Aitofel, que era o seu o conselheiro, era quase um oráculo, se ele conversasse, ô Aitofel, rapaz, eu tô com sentimento, rapaz, eu me apaixonei por essa mulher, o que é que você acha, rapaz? Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas você não fez porque você pensou? E quantas coisas você caiu porque desistiu de pensar? Resolveu agir de forma passional, resolveu querer na hora, sabe, gente? Nós somos frutos de nossas escolhas. E Davi escolheu isso. Por isso, ele sofreu agruras. Davi padeceu e muito, sabe por quê? Porque ele caiu nesse laço. Que tipo de laço, talvez, o inimigo está querendo colocar na sua vida ou está tramando contra você, para você? Você precisa estar ligado nisso. Hoje, você pode receber uma mensagem dizendo que você tem que decidir em 1 minuto o que você quer. Não decida. Primeiro converse com Deus. Depois converse com alguém que conversa com Deus. Ontem de noite, eu estava assistindo o Jogo do Brasil. No intervalo, eu peguei o celular para olhar e chegou uma mensagem assim no meu e-mail. Olha, seu cadastro está assim incompleto e você vai ser bloqueado de um monte de coisa. Eu li o e-mail, pensei, naquele instante, né, gente? A gente pensa, a gente analisa. Aí depois eu mostrei para minha esposa, que estava do meu lado. Mostrei para ela e falei assim, meu bem, olha essa mensagem aqui. Depois eu enviei para Luciano, que é o meu contador, e ele não pôde me dar resposta ainda, mas quando eu li a mensagem, me deu logo vontade de clicar, porque essas mensagens, essas arapucas vêm assim, clique aqui para resolver o problema, né? Aí se você clicar ali é o laço, entendeu? A mensagem foi o quê? A isca. Mas se você clica, ali você cai no laço. Então, quando eu recebi a mensagem, não vou clicar. Essa mensagem está estranha. Entrei no Gov, entrei na minha conta do Gov, tá tudo certo, não tinha mensagem nenhuma. Muito provavelmente eu teria caído num golpe. Quantos golpes você já caiu? Sabe por quê? Sempre vem uma isca. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve e depois com o que você fala. Preste atenção nessa palavra de Deus. Não tome decisão com pressa, de nada, de nada. Qualquer decisão que tiver que tomar, primeiro, fale com Deus. Depois, fale com alguém que fala com Deus. Primeiro, fale com Deus. Depois, fale com alguém que fala com Deus. Antes de decidir, converse. Fale. Provérbios capítulo 11, verso 14. Na multidão dos conselhos, a sabedoria. Então, a gente observa, gente, que o laço do passarinheiro, ele está o tempo todo perto da gente. Cuidado com o laço do passarinheiro. Porque é muito simples a gente chegar e dizer assim, Deus, o Senhor me livra do laço do passarinheiro. Como é que Deus vai te livrar se você quer cair? Como é que Deus vai te livrar do laço do passarinheiro se você mesmo corre para dentro da arapuca? Se você vê um alimento disfarçado, gente, a gente o tempo inteiro faz isso. Como é que a gente pesca, gente? Pescar é um laço para o peixe. Sim ou não? A gente joga uma isca. E essa isca vem a partir do teu desejo. Porque o desejo da gente é assim, ó. O ser humano, a mente da gente trabalha assim, ó. Se eu preciso, eu posso. Então você começa a pensar e achar que você pode fazer aquilo, que você merece. Ah, eu mereço isso. Aí você vai e compra. Sabe, gente? Então, cuidado para você não ser escravo do seu desejo. Existem laços
que são laços dentro da igreja, sabia? Você sabia que até dentro da igreja Satanás coloca laços? Enquanto eu estava pensando e meditando nesse tema, eu me lembrei de 3 pessoas da Bíblia que caíram num laço dentro da igreja. Estava dentro da casa do Senhor, estava no meio do povo de Deus e caiu num laço. O nome deles, Corá, Datã e Abirão. A Bíblia diz que esses 3, eles tinham visto Miriam e Arão se rebelar contra Moisés. E aí eles já pegaram aquela, sabe gente, aquele ranço, já pegaram aquela semente maligna. A rebelião, ela sempre deixa uma semente para quem vem depois. E eles viram o que aconteceu com Miriam e Arão. E eles já estavam chateados, promovendo reuniões às escondidas, promovendo reuniões, arquitetando, porque eles não aceitavam a liderança de Moisés. Moisés colocou eles como líderes, como presidentes dos concílios, como cada um conselheiro, cada um como líder. E eles já se achavam agora que eles eram Moisés. Moisés era o líder, foi escolhido por Deus. Sabe, gente? Moisés foi escolhido por Deus. Aí, Corá, Datã e Abirão chega para o povo e diz assim: epa, basta! Esse Moisés não vai mais reinar sobre nós, não. Por que Deus só fala através dele? É assim, é? Basta! Quando você fala basta, significa o quê? Que você já vinha suportando outras coisas. A fala da gente fala muito mais coisas do que a gente fala. Basta! Chega, ou seja, encheu minha paciência. É muita coisa que a gente tem que suportar desse Moisés. Pois, a partir de agora, eles fazem um plano, gente. Eles convocam uma reunião. O povo no deserto, o povo está reunido, todo mundo junto, indo com direção à terra prometida. Eles arquitetam um plano, marcam uma reunião sem Moisés saber. Eles marcam uma reunião só para se voltar contra Moisés. Ou seja, qual foi o laço deles? A liderança. Eles queriam a liderança. Eles queriam a liderança. Você está numa igreja, faz parte de uma igreja, e não está mais satisfeito com ela, não está mais satisfeito com o seu pastor, peça a bênção e vai para outra. Nenhum pastor quer que a pessoa saia da igreja. Mas quando você perde a referência de paternidade, quando você não acredita mais naquela pessoa, não adianta. É melhor você ir para outro lugar. Porque você não tem mais aquele senso de paternidade. Você não vê aquela pessoa como alguém admirável. Eu já passei por isso e não fiquei. Eu já passei por isso há 26 anos atrás e não fiquei. E olha que o pastor era meu amigo, gostava de mim, eu me dava bem com ele. Mas uma coisa é eu me dar bem com ele, outra coisa é eu tê-lo como minha referência. A partir daquele momento que eu vi certa coisa, ele não era mais a minha referência. Você entende? E eu nunca insurgi contra ele, nunca briguei com ele, nunca lhe disse nada que lhe desrespeitasse. Então aprenda isso nesse dia, em nome de Jesus. Corá, Datã e Abirão, esse Moisés, ele quer reinar contra nós. Olha que laço. Pois, cada um de nós pode ser um líder. Eu vou levantar vocês como líderes. Reuniu 250 rebeldes. Chamou 250 homens, 250 pessoas e foi contra Moisés. Aí daqui a pouco Deus ouviu aquilo, Deus viu aquilo. Deus disse a Moisés, porque um rebelde, ele não se vai contra o líder, ele vai contra Deus. Por isso que quando Miriam e Arão se rebelam, a Bíblia diz, e ouviu Deus, e Deus chamou os dois. Miriam ficou leprosa por 7 dias. O povo ficou parado 7 dias, sem viajar, parado no deserto, 7 dias por causa de Miriam, porque ficou leprosa e não podia seguir. Seu Arão, você sabe, também perdeu a estola sacerdotal, perdeu a função que tinha diante de Deus. Corá, Datã e Abirão, mesmo tendo visto isso, não aprenderam a lição. E aí se voltaram contra Moisés. Você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles foram chamados por Deus.
E Moisés ainda disse, amanhã todo mundo vai se apresentar diante de Deus. E sabe o que foi que Moisés e Deus disseram para aquele povo? Deus disse ao povo, saia da tenda de Corá. Olha, gente, que coisa forte. Só essa frase já seria suficiente para uma mensagem. Se afaste das tendas de Corá. Eu digo a você nesse dia, o que é se afastar das tendas de Corá, pastor? Se afasta desse irmão que está querendo se rebelar contra teu pai. Se afaste desse colega que está querendo se rebelar contra teu chefe. Se afaste desse irmão da igreja ou desse colega teu que está querendo se rebelar contra o teu pastor. Se afaste. Porque quem fica perto de Corá, meu amigo, se dá muito mal. A Bíblia diz que Deus chama. E quando Deus chama... E Moisés, tão manso que era e misericordioso, ainda falou, Senhor, Senhor, o Senhor não recebe o sacrifício deles, não, Senhor. Mas o Senhor não faz nada contra eles, não. Viu Deus? Você sabe o que foi que Deus fez? Época da lei. A Bíblia diz que Deus fez acontecer um terremoto. A terra se rasgou. E eles foram engolidos pela terra. Ele e toda a sua casa. Corá, Datã e Abirão. Foram engolidos pela terra. Eles foram, tragados pela terra, gente. Pensa aí. E os 250 que seguiram eles foram fulminados, foram queimados e destruídos. Então o que segue um rebelde se torna igual a ele. Você que empresta seu ouvido para rebelde dentro da igreja às vezes, sabe? Eu não estou falando isso, viu, gente, direcionado a ninguém não. Eu estou falando para todos, para todos. Graças a Deus, assim, a gente não tem esses problemas, não tem tido esses problemas em nossa igreja já há muito tempo. Mas aquele que segue um rebelde se torna igualzinho a ele. Igualzinho. E foram fulminados por Deus. Os 250. E aí, agora, Moisés seguiu em frente. Moisés continuou líder. Moisés continuou e até hoje continua sendo Moisés. Sabe por quê, gente? Satanás armou um laço para eles. O laço do orgulho. Não é só Moisés, não. Eu também sou. Eu também sou. Não é só Moisés, não. Isso é laço também, gente. Dentro da fé, dentro da igreja. Muitas pessoas estão sendo tragadas, sabe, gente, pelos terremotos da vida cristã, porque não sabem se comportar diante de Deus, porque não respeitam seus líderes, porque não têm paternidade. Essa coisa hoje em dia, sabe, gente, de avacalhação, que todo mundo diz que é pastor, que todo mundo diz... As pessoas parece que perderam o temor a Deus e aqueles que Deus escolhe. E muitas pessoas não têm, porque começam a ter alguma coisa, porque começam a saber alguma coisa. E tem um caso que eu conheço de um irmão que ele era empresário. Ele era empresário e ele tinha condição de comprar coisa, de fazer coisa para a igreja. Ele falava bem, ele se relacionava bem com as pessoas. Foi e deu um golpe no pastor para ficar na igreja. Você sabe o que aconteceu? Não aconteceu coisa boa com ele, não. Entende? Eu conheço esse caso de uma cidade que eu passei. Ele deu um golpe no pastor, tomou a igreja do pastor. Sabe o que aconteceu? Esse irmão caiu enfermo, irmão. Isso não foi praga do pastor, não, que o pastor é um homem de Deus. Eu conhecia ele, convivi com ele, um homem de Deus. Sabe o que aconteceu? Caiu numa enfermidade terrível, que até o comércio dele foi à bancarrota. Então não queira se meter com aquilo que Deus faz. Porque Deus não te pede procuração e nem me pede procuração. Isso aqui é um laço para muita gente. Eu já vi muita gente na fé cair num laço por causa disso. Eu quero ser líder. Eu sou o líder. Irmão, você não se escolhe líder, alguém te escolhe, alguém te chama. Porque Deus sempre usa alguém para te chamar. Esse negócio de dizer, não, porque Deus falou comigo e a partir de hoje, isso aí é coisa de seita. Pode olhar as seitas aí, ó. Todas as seitas têm alguém que diz, não, eu recebi uma visão. Recebi uma visão. Toda seita nasce assim. Então, você tem que ter cuidado com as coisas espirituais.
Cuidado para não cair no laço do passarinheiro. Cuidado para não cair no laço do passarinheiro, porque aquele sapato, aquele carro, aquela moto pode ser uma bênção na tua vida, mas também pode ser um laço. Aquela roupa que você não pode comprar pode ser um laço para a tua vida financeira. E sendo para a tua vida financeira, porque o laço do passarinheiro é assim, ele é como um abismo. O laço passarinheiro do inimigo, ele não tem só aquele lugar onde pega o passarinho, não. Ele é fundo, ele tem um abismo. A Bíblia diz um abismo chama outro abismo. E a pessoa vai se afundando, porque se você faz um compromisso que você não deve, você não vai ter um problema só seu. Se você é casado, você vai ter um problema com tua mulher, com teu esposo. Porque aí daqui a pouco as finanças se desestruturam. Se você vê uma mulher na rua, você é homem, você vê uma mulher na rua, se interessa por ela, mas você já tem a sua, Deus já te deu a tua. Mulher, você não se aguenta aos encantos de um garanhão da internet que te mandou uma mensagem romântica. Ah, mas eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi desse jeito, um elogio desse jeito. É assim que o laço vem. Cuidado com o que você ouve. Não tome decisões antes de saber exatamente e de conversar com alguém que conversa com Deus. As ações que você tem que ter para não cair no laço do passarinheiro. Primeiro, tudo aquilo que você ouve, qualquer pessoa que te faça uma propositura de um negócio, de qualquer negócio, primeiro você pensa. Ah, fulano, ó, tem que ser agora. Se tu não resolver agora, tu vai perder, então vá. Pode seguir em frente, que eu não vou resolver não. Antes eu vou falar com Deus e vou falar com alguém que fala com Deus, que conversa com Deus. Entende? Pegue isso para a sua vida, Thaís. Pegue isso, Vanusa, para a sua vida, e Oneide. Pegue isso para a sua vida. Um exemplo de um laço do passarinheiro na vida pessoal e de um laço do passarinheiro na vida da igreja, na igreja espiritual. Eu disse que nós temos várias nuances de vida. Então você tome cuidado da sua vida na igreja, porque, gente, outro dia me perguntaram assim, pastor, por que os demônios não manifestam mais como manifestavam antigamente nas igrejas? Eu falei, porque agora eles não se manifestam, não, agora eles vão. Eles entram em alguém e vão para dentro da igreja atazanar a paciência e acabar com a vida de quem está ali. Porque o que é que você acha de, por exemplo, uma mulher que vai para a igreja com uma saia curtinha e quando chega lá, cruza as pernas na frente da igreja e fica de frente para o pastor? Você acha que isso é o quê? É uma isca. Não é o demônio, é uma isca. O que é que você acha de um homem que gosta de se exibir, fazendo galanteios para as irmãs da igreja, que gostam de fazer propaganda de si? É uma isca. Ali é a arapuca do demônio para a sua vida. Cuidado. Vai iniciar um relacionamento, já vai abrindo logo o coração. Tem mulher que conhece um homem na sexta-feira, quando é no sábado de noite, chama de vida. Você já viu um negócio desse? Como é que a pessoa conhece um outro, sexta-feira de noite, sábado de noite, está chamando de vida? Vida que eu sei é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não acho nem legal esse negócio. Minha vida, minha vida. Aí pronto, a pessoa começa a colocar uma expectativa demais naquele outro, depois acaba se dando mal, se frustra, entra num episódio depressivo, numa depressão, já não sabe mais quem é, já não tem mais identidade, o espelho da sua vida foi quebrado, aí a autoimagem vai lá para baixo, a autoestima vai lá para baixo, e a pessoa fica como? Então, minha irmã, você vai começar um relacionamento, pensa primeiro. Ó, massa cinzenta, córtex cerebral, pensa primeiro. Depois que você falar com Deus, conversa com alguém que fala. Depois que conversar com Deus, converse com alguém que conversa com Ele. Alguém que você confia. Sabe o que é que vai acontecer? Você não vai tomar decisão passional. Está com uma raiva de alguém que fez alguma coisa contra você? Vai pegar o telefone e ligar para essa pessoa na hora, para dizer coisa na hora da raiva? Minha irmã, você quer bater no seu filho? Vai pegar o menino e vai bater porque está com raiva? Você não quer bater para educar, você quer bater para descontar sua raiva. Espera.
Espera 1 hora, espera 2, espera 3. Se mesmo assim você decidir, eu vou bater, aí pronto, você vai e bate. Dá um bate que eu digo é dar umas palmadas, né, gente? Que eu não sou a favor de ninguém bater em filho. Sou a favor de deixar pensar. Tire o celular desse sujeito. Tire o passeio dessa sujeita. Corte o namorado vir em casa. Deixa pensar dentro de casa. Agora, bater, você humilha quem você bate. Entende? Porque a gente bate no filho, não é porque a gente quer educar. A gente bate no filho é porque está com raiva. E acha que aquela raiva que resolve aquilo. Entendeu? Aí desconta a raiva. Descarrega a raiva. Tanto que depois que bate, pronto, acabou. Já não quer? Né? Às vezes até se arrepende. Então, é bom que você esteja ligado nisso. Se livra do laço do passarinheiro. Recebeu uma proposta de alguém, não aceite logo não. Converse com Deus e depois converse com alguém que conversa com Deus. Eu tenho certeza que essas duas coisas vão te livrar de qualquer laço do passarinheiro. Porque não adianta dizer, Deus, o Senhor me livra, se eu mesmo não me livro, se eu me exponho ao laço. Entendeu? Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê discernimento. E na semana que vem, sexta-feira, eu vou falar sobre o segundo laço do passarinheiro. Tá certo? Deus abençoe a cada dia a sua vida, em nome de Jesus.